Alok, eu queria que você contasse pra gente a história do seu nome, porque eu já ouvi você falando sobre isso e eu não sei se a galera Você quer a conhece. história. Tá muito alto. Você quer a história verdadeira ou a história romântica? Não sei. Eu não sei qual Não, foi a que eu a ouvi. romântica é o seguinte. Eu vou contar a história que me contaram, né, antes. Que assim, minha mãe foi para a Índia, grávida, meio do meu irmão, conheceu um guru chamado Osho, pegou o nome do meu irmão e meu, que eu chamo Alok, meu irmão chama Bhaskar. E o meu nome significa luz, assim como qualquer nome da Índia significa luz, né? O meu irmão também é luz, da minha irmã deve ser luz do sol, né? Tipo isso. E aí essa história eu acreditei. Aí depois, de mais velho, eu descobri que, na verdade, o meu tio Bhaskar, eu tinha um outro tio Alok, que faleceu, e minha mãe e meu pai copiaram o nome deles e passou para mim e meu irmão. Então, é, mas não deixa de vir da mesma fonte, né? Não deixa de falar também sobre luz, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Esse evento, inclusive, esse encontro que a gente está tendo aqui, né? É trazer para o palco, né, a favela, a produção e toda essa potência que existe. Por isso que eu falei, vamos começar com isso, porque pelo menos eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É isso que o Expo Favela, na real, significa, né? É luz, é o palco, é colocar a galera de favela e da periferia no protagonismo das coisas. Você sabe que eu estou virado de 2 shows essa noite, sei lá, fiz 3 shows nos últimos 2 dias. Cheguei agora de viagem, mas é porque eu sabia que era muito importante estar aqui, porque eu quero fazer parte desse movimento, sabe? Fazer parte de um movimento muito maior, assim. Eu falo isso porque toda vez que eu vejo esse tipo de ação acontecendo, ação, né, saindo no papel, me dá um pouco mais de esperança, sabe? Eu começo a ver luz. Um tempo atrás, ano passado, eu estava meio deprê, assim. A Marília Mendonça tinha falecido, eu comecei a refletir várias coisas da vida e tal. E aí chegou um momento que eu estava bem down, assim, pensando só nas coisas negativas do mundo, sabe? Quantos problemas, quanta miséria, quanto tudo. E aí eu estava com dor na garganta, eu peguei um antibiótico e tomei. Aí no dia seguinte eu fui tomar de novo, estava bem melhor já. Eu olhei para o antibiótico e falei, cara, quem criou essa parada, né? Eu comecei a lembrar que muitas pessoas trabalharam duro para que esse mundo fosse um lugar melhor, para que a gente tivesse uma vida melhor hoje, sacou? E eu quero fazer parte desse movimento. E aí eu sinto que é daí que vem toda a minha fonte mesmo, assim, de inspiração para fazer o que eu faço. E aí quando eu vejo isso aqui, eu não posso estar de fora, eu tenho que estar de alguma forma contribuindo. E com todo esse movimento, né, que você faz parte, tem muita coisa que você está fazendo, né? Não só como um artista, como uma pessoa que é reconhecida mundialmente, mas tu também está no campo social. Você faz as suas andanças. Aí eu queria que você contasse assim para a gente que andanças são essas que você E faz. a gente faz coisas É, juntos, a gente né? também faz coisas juntos. Mas conta aí as andanças que você anda fazendo por aí. No fundo, é assim, né? Se vocês me perguntassem há 8 anos atrás o que eu achava da filantropia e tal, do terceiro setor, trabalho social, eu não acreditava muito, não. Acho que, sei lá, 9 anos atrás. Eu, na verdade, pensava que a questão da vida mesmo era você acumular bens, ter o carro, casa, sei lá, popularidade, já que eu sou DJ e tal. Eu fui conduzido a acreditar que esse era o sucesso da vida, então foi assim que eu fui. E, tipo, essa parada de filantropia para mim era uma besteira. Eu falava assim, cara, na moral, vai comprar uma Ferrari, sei lá. Até que chegou o um momento que eu consegui minha popularidade, consegui recursos e tudo aquilo que as pessoas falaram que era o sucesso. E aí, de repente, eu me senti no maior vazio existencial da minha vida. Porque eu percebi que se esse fosse o sentido da vida, para mim a vida não tinha mais sentido algum. E aí perdeu. Aí eu entrei no fundo do poço, assim. E foi então quando primeiro eu fiz uma viagem para uma aldeia indígena, e aí, enfim, era, sei lá, Cruzeiro do Sul, 13 horas de carro, 9 horas com barquinho voadeira, aí fiquei lá uma semana com eles, comecei a ressignificar muitas coisas. Depois fui, através de Fraternidade Sem Fronteiras, para a África, lá em Moçambique, né, Chokwe, conheci o projeto, tinha na época, se não me engano, 300 crianças. Lá eu descobri muito mais a questão do divino, assim, eu questionava muito Deus. Eu achava que Deus não existia, porque se Deus existe, por que tem tanta miséria, por que tem tanta pobreza e tal? Eu comecei, sabe, sempre nesse lugar assim de questionamento. Até que eu tive uma experiência lá que eu percebi que, no fundo, Deus nunca abandonou eles ali. Eles estavam, na verdade, eu era um miserável ali, porque eles estavam muito mais conectados do que eu. Quem abandonou eles fomos nós. E naquele momento eu falei, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo delas. E começamos um trabalho. Hoje a gente está com 20 mil crianças lá. Só que nesse ponto foi onde eu comecei a ressignificar essa questão de sentido da vida, né? Propósito e tal. E aí a gente descobriu uma coisa assim, né? O sucesso ele é uma questão muito subjetiva.
o que é sucesso para mim não é para você, e vice-versa, nem para você. E a gente tem que parar de colocar o sucesso como essa fórmula, porque senão vai criar muita angústia e ansiedade nas pessoas, e cada um tem um sentido diferente. Então, a partir daí, foi quando eu comecei a fazer os investimentos na física. Eu ia fazendo vários investimentos assim, que eu achava que, de alguma forma, tocava meu coração, e aí tudo tocava, e eu comecei a fazer tudo, e aí chegou um momento que eu fui convidado para me tornar um personagem de um jogo chamado Free Fire. Alguém conhece Free Fire aí? Opa, a juventude toda conhece. Tá sentindo a energia? Esse é um bordão que eu falo, meu personagem lá. E aí, quando me perguntaram qual superpoder eu queria ter, aí eu falei, pô, eu queria poder curar as pessoas, tem como? Aí os caras, tem certeza? Isso aqui é um jogo de Battle Royale. Falei, sim, tenho. E aí o que acontece é que realmente não é porque assim, o personagem ele virou o best-seller, né, o mais vendido, não porque era o Alok, não por causa do que era o DJ, mas porque esse superpoder fez a diferença dentro do jogo, no algoritmo ali. E passou a vender muito, e aí recebi um recurso bem grande, eu tinha 50%, e a partir daquele momento eu falei, cara, eu quero curar dentro e fora do jogo. E aí eu abri mão de 100% do meu recurso e comecei a fazer os investimentos sociais com mais abrangência, né? E a gente faz... Beleza, eu queria, no primeiro momento, trazer tudo para o Brasil, mas eu não pude, porque tem que voltar para os países de origem também, onde são vendidos. Então, a gente já estou hoje em 3 frentes, que é Índia, África e Brasil, onde 75% do recurso veio para o Brasil. E eu falei, cara, eu tenho vontade e tal, estou com esse recurso, mas eu preciso atuar com mais inteligência, né, do que eu tenho. Essa parada não tinha muita expertise. Então, eu convidei o meu tio Bascar, que ele foi sempre um grande empreendedor dessa área, já trabalhou 25 anos, né, nesse terceiro setor e tal. E ele, na verdade, se chamava Geraldinho. Aí ele foi para a Índia e tal, e aí conheceu um guru, e aí começou a tal. Aí, enfim, largou tudo e aí foi morar nas montanhas em Alto Paraíso, tal. Ele e a minha tia Mila, né, os dois aplicando Dix e tal, e trazendo outro tipo de cura também para as pessoas. Liguei para ele assim, falei: "Tá legal a meditação aí? Vamos botar em prática então, né? Vamos para a vida real". E aí a gente começou a atuar. Então, assim, qual que é o ponto do Instituto, né? Isso é importante ressaltar. A gente não é uma operação inchada com muitos executivos. Não, na verdade, é uma operação super enxuta. São 3 pessoas trabalhando. A gente nasceu digital, né? 4 pessoas, nós nascemos digital. O que a gente tenta fazer é potencializar projetos que já existem. Então, a gente pega o recurso e atua com, na verdade, uma cocriação. Por exemplo, a gente fez agora as Pretas Potências, que foi... Qual que é o ponto, né? Eu tento também sempre, a partir do momento que eu crio o Instituto, não só ter o ativo financeiro, mas também o ativo do Alok, né, a presença, e também a questão de parceiros comerciais que eu tenho para poder também atuar em 4 mãos. Então, a Preta Potência a gente fez, por exemplo, com o Grupo Petrópolis, que a gente selecionou 20 empreendedoras negras e afro-indígenas, e a gente fez era baseado na economia criativa. A gente acabou fazendo... Teve todo um processo longo aí de seleção, né, das 20 campeãs, e elas ganharam recurso e começam. Mas o que eu achei interessante daquele dia, que quando anunciaram as vencedoras... Ele anunciou as candidatas. Foi muito engraçado que a gente estava lá e para falar que quem tinha passado no processo, elas receberam um investimento de R$20 mil para potencializar os negócios. E a gente convidou elas para comunicar. E aí, mas quem anunciou foi ele. Elas falaram: "Caraca, a Alok está falando aqui que eu ganhei". Mas sabe o que eu achei o mais legal? Foi assim, que elas falaram assim, que não era nem somente a questão financeira, mas era o fato de alguém estar acreditando, né? E isso faz total diferença, né? Então, o Instituto, então, ele atua em várias frentes. A gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui, mas é assim, ele não tem uma linha narrativa. A gente vai fazendo em várias frentes, inclusive também outras coisas que, sei lá, tipo, para mim situações emergenciais. O lance lá de Manaus, as enchentes em Petrópolis, na Bahia, enfim, no sertão na Bahia também. A gente fez a Vila da Esperança, 19 casas, escola, centro de saúde. Ou seja, levamos água. Ou seja, eu vou atuando na onde meu coração vibra, assim, sacou? E o Bascar vai fazendo, obviamente, as frentes com mais inteligência. Porque, desculpa, eu estou falando muito, mas só um ponto, por exemplo. Eu falei assim... Está parecendo o Celso, né? Eu falei assim... não... O Celso veio me entrevistar, falou 15 minutos, né, dali e saiu, tá ligado? Eu vou sair também, tá ligado? Mas aí o ponto é que, tipo assim, qual que é a questão? Eu falei assim, pô, tio, vamos doar
tantas cestas básicas para o Rio de Janeiro, tal, porque a gente está, né? Ele falou assim, cara, tem um jeito diferente, a gente pode fazer assim, vamos lá na Gastromotiva, e eles já estão formando vários chefes de cozinha, e a gente vai doar os alimentos, eles vão estar formando os chefes e ainda distribuindo a mesma quantidade de alimento, com uma forma de... Então, assim, é esse tipo de sistema, inteligência que o Instituto traz, assim, sacou? Não, eu vou aproveitar esse gancho. Eu sei que um dos eixos, pelo que você está dizendo, do Instituto é oportunidade, né, o reconhecimento. E hoje, mais cedo, não sei se alguém está aqui na plateia assistiu, teve um momento de anunciar 10 participantes aqui da Expo Favela que vão participar de um reality show da Expo Favela e que, no final, eles vão ganhar um recurso. E foi muito emocionante acompanhar esse processo de anúncio, porque cada pessoa que foi chamada lá para o palco, né, que foi informada na hora, que queria participar para isso, elas choravam, se emocionavam, porque elas sabiam essa questão, né, de que o projeto que elas estão tocando, elas conseguiram vir para cá para apresentar para a gente do mundo, né, do Brasil inteiro. E aí, para além dessa oportunidade de expor na feira, elas vão ter essa oportunidade de mostrar no reality. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, assim, porque é isso, a gente é jovens, mulheres negras, periféricos, favelados, e a gente sabe que ter oportunidade na nossa vida é fundamental, porque garantindo a oportunidade, cruzando a linha, né, do preconceito, essa questão da potência, ela se mostra, né, de uma forma muito grande. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso é um ponto central, assim, né? Como a gente consegue construir formas, sejam através de institutos de trabalho, do empreendedorismo ou das políticas públicas, para que essas potências, né, elas de fato tenham oportunidade, consigam cruzar a linha, né, e ver os seus projetos sendo desenvolvidos. Eu acho que o ponto é esse, né, é trazer o protagonismo, né, para a galera. Assim, toda vez que as pessoas vêm com um discurso para mim de meritocracia, é onde eu começo no atrito, assim, porque vocês já ouviram aquela história, aquele vídeo na internet que é clássico, né, que começa uma corrida. Já viram, né, esse aí, do privilégio? Mas a questão da meritocracia, né? Que começa uma corrida, aí começa a fazer várias perguntas assim, ó. Quem nunca estudou em escola pública? Aí, 5 passos na frente. Quem nunca passou necessidade? Pá, você mora no bairro, tá? Vai jogando para frente os passos, as pessoas vão indo para frente. Aí fala, beleza. Muita gente ficou lá para trás, fala, agora pode começar a corrida. Então, assim, não adianta nada de falar de meritocracia se não tem o direito na saída. Então... Porque eu acho que, assim, tipo, tudo que a gente tenta fazer através do Instituto é, de alguma forma, trazer a oportunidade. Sacou? Porque a gente sabe que essa faz a grande diferença. Existem vários talentos aí, várias pessoas que são super empreendedoras, mas o que falta é a oportunidade. Então, a gente busca os parceiros para que eles possam, de alguma forma, estar viabilizando isso para a gente. E aí, o ponto legal, assim, que eu acho é que, uma vez que o Instituto ele é fluido, né, e tem essa dinâmica toda, a gente consegue sempre pegando os lugares onde criam projetos novos, porque um ponto também que eu vejo assim é que, vou dar um exemplo aqui, trazendo um pouco atrás e eu volto para cá. Quando eu entrei no universo game, Free Fire, eu comecei a streamar e fazer campeonatos e tal, e eu notei um comportamento que foi, assim, para mim, divisor de águas. Que eu ia jogando, aí tinha um menino trocando lá ideia comigo, ele falava assim, pô, eu sou um lixo, eu não vou ser nada na vida e tal. E eu falava, pô, irmão, quantos anos você tem? Ele, 12. E eu falei, mas como assim você está falando isso já? E aí ele vivia num ciclo vicioso, assim, já de ver na perspectiva dele a falta de perspectiva. E naquele momento eu percebi que o grande interesse meu no game não era no publisher, né, no desenvolvedor, na matriz, era em quem estava por trás consumindo ali. E como o Free Fire ele é um jogo extremamente democrático, porque ele é o primeiro jogo na categoria Battle Royale que roda em qualquer celular. Por isso que ele foi um fenômeno no Brasil, porque muita galera não consegue comprar computador ou PlayStation, mas consegue jogar o game. E também tem a maior comunidade feminina do mundo dentro de um game. Naquele momento, eu comecei a pensar o seguinte. Primeiro ponto, essa galera não está assistindo a televisão, tipo assim, eles não estão naqueles veículos de comunicação, né, padrão, exatamente. Eles acabam consumindo um próprio ecossistema. Eles estão realmente no lugar de descentralização, é a nova geração. E aí eu comecei a notar que, tipo, minha mãe te viu na Fátima, minha avó te viu na Ana Maria Braga e meu pai te viu no Fantástico, mas eles não estavam lá. Então eu percebi que eu tinha um ativo muito importante, que era a atenção dessa galera. E como é que, de alguma forma, eu poderia trazer oportunidade para a galera e estar comunicando com eles. Uma comunicação que muitos professores perderam com os alunos e pais perderam com os filhos, né? É uma linguagem nova, é uma dinâmica nova. E eu queria, de alguma forma, tentar unificar isso. Através do game, eu criei o template chamado Game Changer,
não é que é o divisor de águas, mas é que eu queria transformar a vida através do game. A gente começou a fazer uma série de ações que tu pudesse trazer oportunidade também para a galera e tal. Então, assim, mais uma vez, a gente está falando aqui da Pretos Potências, do game, do projeto com os indígenas, são várias frentes que a gente tenta, de alguma forma, levar ao mesmo princípio. O Alok, eu percebo assim, te acompanho, né? E percebo que tem um processo bem humano e subjetivo seu, assim, né? Tem a figura, né, que é tipo como se estivesse lá, né, distante, o artista, né, mundial, mas tem uma pessoa que é humana, né, com todas as suas subjetividades, com as suas vulnerabilidades, e cada vez mais você vem mostrando isso. Você acha que, de alguma forma, mostrar que você é uma pessoa real, né, que você de carne e osso, que você chora, que você sofre, que você tem alegria, isso acaba aproximando as pessoas e te colocando nesse lugar de entendimento dessas causas que a gente está vivendo? Porque eu lembro de uma das coisas que eu tinha visto de você em interação, de apoio também em relação à intolerância religiosa. É muito difícil um artista que, tipo, extremamente tecnológico, de repente está olhando para a religião de matriz africana, entendeu? Então, queria que você falasse um pouco também dessa dimensão humana, sabe? Porque às vezes a gente olha para você e fala, mas é um artista. Não, mas é um artista humano, que toma café, que vive a relação, que tem a relação dos filhos, que, né? Queria que você falasse da dimensão humana. A gente até falou aquele dia lá, porque eu fiz uma carta aberta, assim, compartilhando com as pessoas o que eu estava sentindo quando estava numa fase legal e tal. Mas eu nunca quis compartilhar com as pessoas a minha, sei lá, não sei se é tristeza ou não, já sei. Eu não queria compartilhar com as pessoas mais problemas, porque eu acho que as pessoas já têm problemas demais. Mas naquele momento eu aprendi que, na verdade, eu me conectei com elas mesmo que fosse através desse meu sentimento. E as pessoas também se conectam de outra forma e vê que não tem nada de perfeição, né? Não é esse lugar distante. E se você quer saber como é que eu sou, só perguntar à minha esposa que vive comigo. Aí é outra história. Tem o Google e tem a Romana, né? São coisas totalmente distintas. Mas o ponto é que, assim, de toda forma, quando você fala dessa questão do artista, religiosidade e tal, como eu falei para vocês, eu era ateu. Então, o primeiro ponto é esse, assim, eu era revoltado, na verdade, com várias questões. Eu não tive fé o suficiente para me manter ateu. Não tem como. Sacou? Você começa a realmente perceber assim, as coisas. E em relação à matriz africana, eu acredito assim, eu tenho meu pai de santo, eu tenho o meu xamã indígena, eu tenho o pastor que é brother, o padre que me casou lá. Então, assim, eu acredito que não existe uma verdade, um caminho, quer dizer, não existe um caminho. O que existe são caminhos diferentes que chegam no mesmo lugar. Sacou? Assim como 1 mais 9 é 10, 5 mais 5 também é. Então, são formas diferentes de você se conectar com o divino, sacou? Então, como eu acredito nisso, eu acredito que a religião ela não tem que ter esse lugar de exclusão, mas sim de inclusão, independente qual é a sua origem da sua conexão com o divino. Então, eu tento colocar isso para fora também, porque, querendo ou não, é um ponto que é delicado, mas eu expresso minha opinião para que as pessoas, de alguma forma, também não se limitem, né? Eu sei que o Celso falou para não necessariamente falar de música, mas eu acho que não tem como, e vou aproveitar um gancho da Adriana sobre a questão pessoal, que é o seguinte, o Manuel, eu fiquei muito emocionada da forma como ele te apresentou, quando ele falou sobre essa questão da música com os filhos dele. E eu lembro que quando eu passei por um tratamento também de saúde, a música ela foi uma questão central para me ajudar a passar nisso. E aí eu também acompanho isso, não tem como não acompanhar a sua história. E tem uma questão que eu sobre você que me identificou e eu acho que vai se identificar com várias pessoas aqui, em especiais as faveladas de periferia, que é seus pais levavam vocês para o trabalho e foi a partir daí que você teve contato com a música, né? E eu sei que tem várias pessoas que são de periferia, que têm os pais, as mães. Eu mesma, minha mãe, ela trabalhava como técnica de laboratório muitas vezes à noite, e ela me levava porque não tinha com quem deixar em casa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão pessoal da música, né? E como eu acho que muita gente não sabe da história, mas assim, a minha mãe sempre foi uma artista, assim, tal. Meu pai era roqueiro, tal, de uma banda chamada Primeira Pedra. Eles se separaram, fui morar com minha mãe na Holanda, e lá minha mãe começou a trabalhar de cleaner, né, que é faxineira de um banheiro, de uma boate chamada Trance Buddha, que era onde tocava música eletrônica. E eu lembro que a gente foi até morar numa casa, e aí a gente era ilegal, aí expulsaram a gente da casa, e a gente foi morar numa ocupação, que lá fora, quando você tem um prédio abandonado mais de 5 anos, você pode ocupar e tal. E a gente ocupou um hospital abandonado com uma comunidade hippie, assim, internacional. A galera toda do mundo inteiro ali.
E aí o que rola? Minha mãe não tinha quem eu deixar muitas vezes, então ela me levava para o trabalho e eu ficava lá e ela ficava limpando e eu ficava ouvindo a música. E foi assim que meu pai foi para a Holanda, também conheceu a música eletrônica e começaram a, então, se apaixonar, pegavam os vinis, porque antigamente você não conseguia ouvir música, né? Você tinha que ter o físico, né? Era analógico. Então eles começavam a trazer os vinis para o Brasil e começaram a ser os pioneiros da cena psytrance na América Latina, assim. Então, é aquela parada. Meus pais não queriam que eu fosse DJs no começo, porque viver de arte é muito complexo, né? E aí tem aquela parada que hoje, como pai, né, eu aprendi, né, que é assim, você me corrige a coisa, tá? Mas é assim, o filho não faz nada que o pai fala, e tudo que ele faz, né? Então, eles falavam para eu não ser DJ, mas eles continuavam tocando. Então, tipo, foi aí que eu segui. E aí eu comecei a tocar... Quantos anos você começou? Eu comecei a tocar com 9, assim, tal, mas com 12 já era profissionalmente. Com 12 tinha cachê, 12. ia rodando e tal, desde pequeno, assim, de moleque rodando. Ia para as raves. Cara, eu até lembrei de uma história esses dias, que eu estava lá em Alto Paraíso, numa rave chamada Transcendence. Aí cheguei com meu pai lá, aí meu pai me deixou lá, tipo, sei lá, sumiu 3 dias, tá ligado? Cheguei lá e era eu e meu irmão gêmeo e tal, e a gente meio que, querendo ou não, né, a gente ficava, sei lá, jogando baralho, a galera na rave e tal, a gente ficava jogando RPG, enfim, lendo livro. E aí, eu lembro que meu pai sumiu, assim, 3 dias, eu já não sabia onde ele estava, eu falei, pô, quero ir embora. Encontrei uma amiga da minha mãe, aí eu falei, pô, quero ir para casa e tal, a gente aí foi andando, sei lá, uns 8 km, eu, meu irmão, meu cachorro e ela. Chegamos na estrada, assim, aí era uma rodovia, a gente tentou pegar carona, mas ninguém dava carona porque tinha um cachorro, tá ligado? E aí, tipo, a gente ficou esperando até que chegou um... Aí, cara, demorou muito, assim, eu tenho até uma foto que a gente registrou esse dia. Eu tava com tanta fome, eu e meu irmão, aí a gente olhou assim, tinha ração do cachorro. Falei, vai aqui mesmo. Aí depois, da segunda, já me arrependi, tá ligado? E aí eu tenho uma foto comendo. E aí a gente conseguiu a carona e tal, e voltou. Aí depois, sei lá, no 5º dia, meu pai apareceu. E aí, beleza? Então, eu e meu irmão, a gente foi muito criado assim, nesse lugar, nesse âmbito, muito, até liberdade demais, né? Mas foi um lugar importante, assim, de certa forma também, porque eu pude ser aquilo que eu sempre quis ser. Não tinha limites para os meus sonhos, sacou? Não tinha limite para... Não tinha ninguém para falar que não poderia. Lá eu era livre. A partir do momento que, então, eu entrei para a sociedade, porque eu morava o quê? Holanda, Alto Paraíso e tal. Aí, quando eu comecei a estudar em Brasília, ali eu comecei a ser questionado. E comecei a questionar os meus próprios valores também, a minha essência. Assim, porque, assim como esse copo, eu acho que a gente nasce, aí começa a encher ele aqui, né? A gente vai enchendo de várias coisas durante a vida, vai se armando para que a gente conseguir sobreviver nessa sociedade, até que o copo fica cheio e a gente não acessa mais a nossa essência aqui embaixo. De alguma forma tem que esvaziar para a gente poder acessar. E eu lembro que quando eu estava na escola, cara, seus pais fazem o quê? Falar, DJ. Tá, mas o que DJ faz? Falar, meu, sei lá, tá ligado? Eu cansava de tentar explicar. Até chegou o momento que eu inventava outra profissão e tal, né? Falava outras coisas. Mas o ponto é que naquele momento ali, eu comecei a questionar os meus valores, comecei a questionar os meus pais, comecei a questionar tudo. Porque, tipo, por que meus pais são DJs? Por que meu pai não é médico, minha mãe, sei lá o quê? Sabe? Comecei até que teve um momento que tive um turnaround na minha vida, sofri um acidente tal de carro e comecei a ressignificar várias coisas. E hoje eu sou extremamente grato por ter vindo na família que eu vim, exatamente como foi, o caminho todo, assim. E, sabe, às vezes eu questionava para Deus, né, naquele momento assim, para Deus, por que eu estava passando por aquelas coisas, né? E aí quando eu começo a passar por desafios maiores hoje em dia, eu entendo que aquilo lá foi extremamente necessário para construir esse meu lugar, assim. E hoje, né, com tudo que você viveu, toda essa caminhada, o que você falaria para o Alok com 15, 17, 18 anos? Quantos anos você está hoje? Estou com 30. O que você falaria para um Alok então, de 15? Teve vários Aloks aí nesse caminho, porque é muito doido, assim, mas vocês vão perceber que direto eu falo de depressão, né? Porque é uma parada que sempre me perseguiu na vida, assim. Minha primeira depressão foi com 9, minha segunda com 12, terceira com 16, e aí a mais severa de todas foi com 24. E ano passado eu tive uma também, que foi aquela que eu compartilhei. Hoje eu estou rindo já, mas eu acho que o grande ponto é...
primeira parada, assim, né? Eu questionava muito o que acontecia depois da morte, né? Eu ficava me perguntando isso e tal, e eu não conseguia resposta, até que eu percebi que, na verdade, que a pergunta certa que eu devia fazer não era essa, era o porquê estamos aqui e qual que é o sentido da vida. E foi aí que foi a minha força matriz para começar a realmente ressignificar tudo, sacou? Eu tentava negar minhas sombras, mas quanto mais você nega as sombras, mais ela cresce. Chegou um momento que ela me abraçou de um jeito que já não dava mais para soltar. Então, eu acho que, se eu pudesse voltar atrás, eu falaria para o Alok que, assim, não se preocupe com o que acontece depois da morte. Eu acho que, hoje em dia, numa visão que eu tenho, não é o fim, é uma passagem. Mas, independente disso, assim, começaria a falar um pouco mais para ele, assim, qual que é o sentido da vida, sacou? E aí, para mim, com certeza, teria sido uma infância e adolescência mais plena, assim, sabe? Sem todas essas revoltas que eu tive. Então, no fundo, assim, quando a gente fala de depressão, é muito louco, porque eu não sei se alguém que já teve ou se alguém quer falar, mas é difícil explicar para as pessoas. Porque na minha época era assim, pô, isso aí é preguiça, sei lá, besteira, e as pessoas não entendiam, mas é igual eu tentar explicar qual que é o gosto do amargo, sendo que alguém nunca provou. Não tem como, cara, é só provando, sacou? E aí eu começo também, de alguma forma, a entender que essa é uma bandeira importante para ser levantada. Por isso eu gosto de falar sobre isso, porque eu quero, de alguma forma, me conectar com as pessoas, mesmo que seja através desse ponto. Porque é só a pessoa entender que, tipo, primeiro, ela está com depressão, então buscar ajuda. Eu sempre busquei ajuda e foi muito importante e tal. E o segundo ponto é saber que ela não é a única que tem. E a gente consegue sair por cima. E hoje eu estou aqui, tá ligado? Então, tipo, acho que era esse o ponto principal que eu falaria para o Alok. E também falar para ele assim, desculpa a palavra, foda-se o que a galera está falando, vai ser DJ, é isso que você quer ser, então toca o pau. Eu vou aproveitar que você tocou nesse ponto, porque eu acho que isso é um ponto central, a gente falar sobre saúde mental. E eu acho que isso tem tudo a ver, inclusive, com todo esse evento. Porque a gente está passando por um momento no Brasil, e a gente que é de movimento, em especial do movimento negro, que denuncia as violências que a gente sofre, a morte, né, e a violência ela não é só física, ela é também mental, ela é também psicológica. E esse momento de pandemia, eu acho que nesses últimos 2 anos, em que a gente ficou em casa, foram pouquíssimas as pessoas que não tiveram algum tipo de distúrbio mental, pouquíssimas pessoas que não tiveram momentos de depressão. E eu acho que é fundamental, artistas, pessoas com projeção que você tem, falar sobre isso abertamente, porque muitas vezes as pessoas elas ficam com vergonha, muitas vezes as pessoas, é isso, né? Às vezes quem está do lado fala, mas isso daí é uma bobagem. Sai da sua cama. E não é bobagem, né? Isso precisa ser tratado, as pessoas precisam falar sobre isso. Então, eu acho que é sensacional, de fato, você compartilhar isso com a gente, porque a partir do momento que você compartilha, uma pessoa que fala, putz, o Alok, desculpa, falei, mas o Alok, meu ídolo, se ele também está passando por isso, então isso é uma coisa séria, eu preciso pedir ajuda, assim, então isso é fundamental. Até queria pegar o gancho, desculpa, você quer com o Alok? Queria pegar um pode. gancho. É isso, sua, Tamires. É importante você falar isso, e a gente precisa falar isso dentro da questão racial, porque a gente nunca teve tanto índice de depressão, de saúde mental relacionada à juventude negra, né? E muitos índices de suicídio. A gente fala muito pouco sobre isso, fala assim entre nós, entre a comunidade, tem muitos grupos de saúde mental, terapeutas, tem uma psiquiatra, tem muitos grupos hoje, mas tem uma questão que, assim, pelo menos a geração da minha mãe, né, eu estou com 45, mas a geração da minha mãe não falava das questões raciais tão como a gente fala hoje. E eu, provavelmente, com a minha filha que está ali, falo das questões raciais com ela. Então, essa geração agora, né, que foi educada num quilombo, sabe, tipo, dentro de casa, que fala sobre as questões raciais, sobre os avanços, está num ambiente super confortável dentro de casa, mas quando vai para a rua, vê uma onda de repressão e fala, caramba, mas como é que eu lido com isso? Dentro da minha casa, eu sou rainha, né, eu exerço toda a minha potência do mundo, mas quando eu vou para a escola, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para os lugares, não é isso que eu vejo. E aí é onde vem acontecendo esses vários problemas que a gente está vivendo. E aí quero relacionar com o que você traz, obviamente, que o Alok traz sobre uma outra perspectiva, um outro ponto de partida, mas é mega importante a gente trazer essas dimensões para o nosso dia a dia, porque a gente fala o empreendedorismo.
Tá, empreendedorismo, se você tiver uma boa cabeça, tu vai empreender. Agora, se você não tiver ânimo de levantar, de lidar com o fracasso, de lidar, não há Cristo que resolva, não há dinheiro, não há investimento que resolva se você não estiver bem psiquicamente, entendeu? Isso interfere? Total. Não, é porque você foi falando e eu fui... E não só para os negros, mas também para os indígenas, sabe? Eu comecei a notar assim que esse lugar é muito louco, porque muitas vezes eles não conseguem se ver. Porque na televisão você não vê indígena apresentando jornal, você não vê o indígena na novela, você não consegue se enxergar muitas vezes, sacou, nesses lugares. E aí esse lugar, obviamente que eles têm uma cultura diferente, né? Eu, por exemplo, não quero generalizar, mas assim, eu sei que de alguma forma é assim, eu dou um presente para o indígena, tá? Um presente importante. Passa-se 6 meses, eu volto para a aldeia, esse presente está na mão de outra pessoa, porque ele sabe que é importante a questão colaborativa ali, que vai ser importante para a aldeia como um todo. E aí, quando eles vão para a cidade, e aí eles estão com fome, vê um supermercado com a prateleira cheia, mas ele não pode pegar, não dá para entender. São outros valores, sacou? E com os indígenas eu aprendi muitas coisas. Quando você fala de música, por exemplo, eu fazia música antes para funcionar no top 10 charts na rádio, enquanto eles estavam fazendo músicas para levar cura. E quando vocês falam dessa questão de, pô, a música me ajudou na depressão ou no momento difícil e tal, foi naquele momento que, mais uma vez, eu me senti miserável e eu passei, então, a fazer músicas que, de alguma forma, pudesse levar uma cura emocional, né? Então, depois que eu fui lá que eu acertei todos os meus hits. Foi depois que aconteceu assim, porque eu parei de pensar numa fórmula e passei a pensar no que a pessoa poderia sentir. E o meu superpoder também, lá no Free Fire, de curar as pessoas, eu aprendi com os indígenas também, né? Exatamente por causa desse lugar. Então, no fundo, assim, ano passado eu fiz uma cerimônia de ayahuasca, eu comecei a me perguntar para onde era o futuro, e aí veio a resposta que o futuro é ancestral. E naquele momento eu comecei, futuro ancestral, e eu comecei a pensar, o primeiro ponto que veio na minha cabeça foi assim, a gente pensa muito nesse futuro apocalíptico, né? Tipo, daqui a, sei lá, 2055, carro voador, cidade neon, já não tem natureza, não tem nada, e cada vez mais degradando. E por que o futuro não pode ser, em 2050, um indígena, na canoa, onde é que seja, tira um aparelho super sofisticado, rastreia os pássaros, e aí está no Rio Amazonas. Aí no centro do rio, na borda do rio, tem vários centros de pesquisas científicas integrados com a natureza, de alguma forma buscando soluções. A gente fica pensando em ir para Marte, porque a gente já está pensando em destruir aqui, sacou? Mas não tem como a gente fazer um outro planeta Terra. Então, no fundo, através do Instituto Alok e também da minha arte, eu tento, através desse projeto Futuro Ancestral, potencializar as vozes indígenas. Porque a gente fala muito de proteger a floresta, mas muitos não entendem, né, o que é a floresta. Então, tipo assim, a gente desconectou dela. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer. E a melhor forma de traduzir isso, na minha visão, é através dos cantos indígenas. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é potencializando essas vozes. Eu lembro que eu estava lá no estúdio gravando, e aí eu comecei a ouvir uma música, eu falei, caraca, que música incrível, quando é que vocês fizeram ela? Porque quando eu estava na sua aldeia, eu não lembro. Aí eles falaram, pô, pelo que a gente se lembre, essa aqui tem 500 anos. Então, você imagina a responsabilidade que eu tive na minha mão ali de poder, né, trampar. E aí, a gente se uniu com 12 aldeias diferentes, 12 povos diferentes, está sendo um projeto incrível. Mas o grande ponto é assim, né, a gente entender que o índio pode ser o que ele quiser. Não é porque um homem branco coloca um cocá que ele vai ser indígena, e nem por isso, se um indígena usar o celular, usar a roupa, ele vai deixar de ser indígena. Sacou? Então, o grande ponto é assim, não é que o indígena tem que ser... Não, a gente tem muitos lugares... Porque, o que acontece? Se você a caixinha, né? Se você vê um cara cabeludo, né, com bota todo de preto e tal, você vai achar que ele é funkeiro? Você vai achar que ele é roqueiro. Esse é o nosso imaginário coletivo sobre essa questão. E a gente cria também um imaginário coletivo sobre a questão indígena, né? Então, o grande ponto, eu acho que desse trabalho é, de alguma forma, poder mudar esse nosso imaginário coletivo sobre essa questão como um todo, e não sou eu que estou falando. A gente está gravando um documentário, e, na verdade, as vozes são deles. E como eu também não sei cantar, eu sou um produtor, eu acabo sendo essa plataforma para eles. Tá ligado? E aí, posso só falar uma coisa rapidinho? Numa desses encontros com os povos indígenas, eu conheci uma grande liderança Unicuí, o Mapu,
E aí ele levou o enteado dele lá também e tal. E o enteado dele não é indígena, mas a mãe dele é casada com o Mapu, né? E acabaram de ter um filho agora também juntos. E aí ele ficou 8 dias lá, não falou nada, ficou quieto. Eu achei que ele era até, sei lá, não falava. E aí no último dia eu estava na cerimônia, estava de olhos fechados assim, na fogueira com a Romana. Aí eu comecei a ouvir uma voz que eu juro por Deus, parecia que eu estava no céu, assim. Aí quando eu abri os olhos, assim, eu falei, quem que é o anjo que está cantando? Na hora que eu vi, era esse garoto, chamado Ixan. E aí no dia eu falei, cara, a gente precisa ir para o estúdio amanhã, vamos fazer essa música e tal. E a gente foi no dia seguinte, fez. Eu queria só pedir para você cantar essa parte, pode ser? Só o refrão? Pode ser? Pode cantar daí mesmo. Essa foi a voz angelical que eu escutei lá. Meu amor é seu, e o seu amor sou eu. Meu amor é seu, e o seu amor sou eu. Mas aí, essa música não entra pro álbum, né? Ela não entra pro álbum que eu tô fazendo porque, além do Ixan não ser indígena e tal, o álbum que eu tô fazendo é todo na língua nativa. E o que eu acredito é que você não precisa entender a língua Yawanawá, Runicuim, o Carixocó, para você sentir. E aí esse é o ponto. Então, esse álbum deve sair segundo semestre, agosto, e o documentário deve sair junto. Incrível. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de falar. Tem um conceito chamado bem viver, que vem dos povos indígenas, aqui da América Latina, e que em 2015 as mulheres negras em marchas também passaram a adotar. E o bem viver, ele fala sobre como a gente precisa entender que a vida, ela passa não só pelo ser humano, mas a vida também está na natureza, no meio ambiente. E eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo, né, não só no Brasil, que se a gente não virar a chavinha da forma como a gente lida com a natureza e o meio ambiente, é isso, é o que você falou, assim, não vai ter futuro. Né, porque a água também é ser vivo, o ar que a gente respira é ser vivo, né, e se a gente não, a natureza, as árvores que filtram, inclusive, o ar que a gente respira também é ser vivo. E se a gente não entender isso, daqui a um pouco, não vai ter mais nada disso e a gente simplesmente não vai conseguir mais viver, porque não vai ter elementos básicos para garantir isso. E aí eu acho fundamental que você traga, né, no seu trabalho, na sua vida, essa questão dos povos indígenas, de dar visibilidade para isso e para essas pautas, porque são pautas que são urgentes, né, e aí é para tudo, né? Estou vendo aqui tempo esgotado, mas se fosse para encerrar, eu vou passar para a Adri para você encerrar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mensagem, assim, sobre como a tecnologia, como a música, né, como essas potências que a gente está falando e a gente está vendo aqui nesse final de semana, nesses 3 dias na Expo Favela, ela pode estar também conectada a essa noção de que a gente não pode pensar o desenvolvimento em abstrato, que o desenvolvimento sem pensar como a gente consegue preservar o meio ambiente, como a gente consegue preservar as nossas vidas, e aí, com isso, os povos indígenas eles ensinam muito para a gente não vai ter vida, né, para conseguir usufruir do que quer que seja que a gente produza. Assim, eu acho que é fundamental puxar, eu queria que você finalizasse. Você falou a palavra tecnologia, assim, e eu sempre fui uma pessoa que, na minha carreira, a tecnologia é uma grande aliada na minha carreira. Eu posso falar com toda a consistência do mundo, assim, não existe nada mais tecnológico do que a natureza. Não existe. E é engraçado, eu estava na Amazônia fazendo um trabalho, e aí eu olhei para o rio, assim, aí o rio estava meio marmorizado, eram 2 cores, aí eu perguntei o que era aquilo. Aí ela falou, isso aí é a tecnologia da Amazônia atuando, porque estava em cheio, então várias folhas estavam no fundo, potrificaram, e aí começaram a entrar em decomposição e começou a faltar oxigênio para os peixes. Então, a natureza começa a separar a parte que tem oxigênio da que não tem para poder ter vida ali. Então, assim, o Elon Musk está falando de eu quero $100 milhões para quem inventar algo que consiga captar, né? Isso já existe, chama árvore, chama floresta. Então, o grande ponto é esse, assim, se a gente não ressignificar qual que é a importância disso, a gente fala muito, né, da questão do, mas, pô,
é atraso econômico, tem que desmatar mesmo para a gente poder ter desenvolvimento econômico e tal, é porque está muito pautado em um lugar que, na verdade, se a gente parar para pensar, o Brasil pode ser uma das maiores potências econômicas, uma vez que a gente tiver voltado para a bandeira verde. Sacou? Então, acho que, se a gente começar a trazer esse lugar de ressignificação desse imaginário que a gente está falando, todos esses pontos, eu acredito que a gente pode sim ter... Por isso que o futuro é ancestral. Agora. Quero até terminar agora, primeiro agradecendo Tamires, Alok e a CUFA, Celso. Pode seguir? Eles estão dizendo que pode seguir um pouco. Ah, é? Pode? Dizendo, né, pegando o gancho do Alok que o futuro é ancestral, que na cultura, né, matriz africana a gente fala muito disso e fala sobretudo sobre a perspectiva do afrofuturismo. A perspectiva da diáspora africana no Brasil, no mundo, ela é tão importante que a gente tem todas as respostas. A gente acha que a tecnologia esses dispositivos eletrônicos, na verdade, a tecnologia somos nós. Na própria religião, para mim, a religião de matriz africana é uma super tecnologia, entendeu? Tudo que a prática que os indígenas, que os povos nativos fazem, é tecnologia. Então, para a gente olhar um pouco da nossa perspectiva, sentar com a nossa avó, com a nossa tata, com a nossa bisa, muitas vezes, elas têm muitas fórmulas e muitas soluções do que a gente acha que... Às vezes, a gente quer criar coisas muito sofisticadas, né? E a gente não está preocupado em criar o básico. E o básico está nessa tecnologia, nessa ancestralidade, tudo que foi construído para que a gente pudesse estar aqui. Para que a gente pudesse estar aqui, muitas águas passaram nesse rio. Então, eu agradeço muito todos os nossos ancestrais que permitiram que a gente pudesse estar aqui hoje, todos os mais velhos, a bênção a todos os mais velhos, para que a gente pudesse estar tendo essa prosa agora. Não, e uma coisa... Puxando esse gancho para vazar para ti também, eu acho que o legal é falar assim, não é primitivo. Né? Os povos indígenas, a cultura indígena, a cultura de matriz africana não é primitiva. Primitivo é destruir, né, a natureza, destruir o meio em que a gente vive, né, destruir todas as potências que a gente tem na vida para achar que, de alguma forma, a gente vai conseguir produção. Isso, sim, que é primitivo. Né? Isso, assim, os povos indígenas, essa nossa cultura ancestral, africana, afro-brasileira, indígena que a gente tem aqui, é uma potência presente e futuro. Né? Eu espero que esteja cada vez mais no nosso futuro mesmo. Fica aí. Meu parceiro, Voltou? Voltou. mais 15 minutos. A festa é minha, pô. Aqui tá maluco. Eu só queria, antes da gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que eu achei bem bacana, apresentar quem não conhece uma pessoa que é uma pessoa muito importante para essa ação aqui, inclusive. E depois depois dele falar, eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você trouxe um fã-clube aí, pelo que eu vi. E que a Tamires também dissesse quem ela é, para, enfim, depois o DJ Alok encerrar esse nosso papo. Então, com vocês, com shows de pirotecnia, inclusive, que vai rolar, Preto Zezé, presidente nacional da CUFA. Zezé, então, eu vou te fazer só uma pergunta, seja breve. E aí é isso, você fala só qual é a importância desse momento para a CUFA enquanto organização social e o que esse momento representa para nós. E depois, as duas, enfim, de pé, façam as suas apresentações e depois o nosso parceiro ali faz a consideração final e a gente sobe. Boa tarde, Alok. Boa noite, aliás, né, cara? Bom, as pretas aqui já são minhas irmãs de caminhada. Eu acho que tem um significado, Celso, inclusive, achei coerente, né? Quando você cede o espaço para a gente ter a mesa final do painel com a Tamires e a Adriana, porque eu acho que entra no momento de encontro com as conexões, com as coisas que a gente acredita. A gente passa o tempo inteiro ouvindo que os movimentos, que as mulheres negras são a parte mais vulnerável. Durante a pandemia, a CUFA fez uma campanha enorme, atendendo milhões de mulheres negras, mães, né, solo nas favelas do Brasil.
E se é verdade isso, é também verdade que, mesmo sendo a parte mais vulnerável, quando chegava algum tipo de ajuda, seja um chip, um gás, um dinheiro, desencadeava uma série de outras redes de cuidado em lugares, muitas vezes, que tinham o caos e o abandono. Cuidado de crianças, cuidado de idosos. O dinheiro que entrava na mão dessas mulheres ficava dentro da própria favela. E a gente trazer tudo isso aqui para o palco do WTC, e a gente escrever uma história que, inclusive, nossos pais, nossos irmãos, às vezes até a gente mesmo duvidou de nós, né? De onde o Celso vem, de onde eu venho, de onde muitos que estão aqui vêm. A gente nasceu sempre para ser desacreditado. E o Celso é um cara que, eu falo até para quem está perto, às vezes ele fala umas coisas, as pessoas falam assim, será que vai acontecer? Eu disse assim, deixa eu falar. Eu conheço o Celso há mais da metade da minha vida. Ele é um cara que chama, ele é inimigo do impossível. Então, se a gente pensou um dia que a gente chegava aqui, eu vou dizer que é mentira, a gente não imaginava que ia chegar aqui. Mas quando a gente chega aqui, e aí o importante não é só chegar, é como chega. Né? Hoje, um rapaz branco que está lá no estúdio do podcast, Celso, falou uma frase que para mim resume muito. Ele disse, cara, eu estou aqui, eu não estou trabalhando. Você vai ver ele lá e peça sueco, assim, tu é negão na frente dele. Ele falou assim, Zezé, cara, eu estou aqui, ainda não estou conseguindo processar o que está acontecendo na minha vida, porque eu vou para muitos eventos. E sempre lá são pessoas iguais a mim que falam para todo mundo. Hoje aqui eu sou diferente. E eu estou sendo diferente e não estou sendo excluído. Eu estou sendo acolhido, eu estou dialogando com as pessoas. Então, eu acho, Celso, que para a CUFA, hoje se escreve uma nova página de trazer a favela como potência, mas de tirar a favela daquele imaginário coletivo de que todas as vezes que pensar uma favela, imaginar a tragédia, imaginar tiroteio, imaginar morte, imaginar coisas ruins. Isso, inclusive, é terapêutico para os próprios favelados que, pela primeira vez, pisaram aqui nesse lugar. E não dá mais para a gente admitir que um país rico, que todo mundo está procurando no mundo, a gente tem sobrando no Brasil, né? Gente inteligente, natureza abundante, gente que está produzindo riqueza, e que na história de 521 anos desse país, nós temos 388 anos de exclusão de uma grande parte das pessoas, e nós somos a continuidade. Então, a nossa geração agora, aqui no World Trade Center, no epicentro econômico, na cidade mais rica da América Latina, uma das cidades mais ricas do mundo, é poder escrever uma história de que um outro Brasil, para além do que a gente está vendo aí, é possível construir. E eu penso que mais assim, quando a gente tinha tudo para dar errado na CUFA, né? As pessoas veem a CUFA hoje desse tamanho, mas eu sou da época da CUFA que dava cadeia, a gente ser da CUFA, a gente levava processo. E, por incrível que pareça, a gente foi punido no Brasil e premiado lá fora pelos mesmos motivos. E hoje a gente está aqui, é interessante porque chega num momento que é um momento sofrido do país, um momento desacreditado da política, um momento de falta de crença, mas eu acho que a gente ativou aqui uma coisa importantíssima, que é uma conexão de potência, saberes e confianças no ecossistema, pegando um pouco a ideia de natureza, só que com um protagonismo inédito da favela, num espaço em que a gente, muitas vezes eu conversei com as pessoas que trabalham aqui, que são pessoas igual a nós, elas estão com um nível de felicidade, assim, o segurança fala com a gente, o cara do restaurante fala com a gente, o cara lá da entrada, o nosso amigo de relações políticas aqui, institucionais do hotel, o Hervé, não sei se ele está por aqui, um cara sempre elegante. A gente está falando muito da alegria da gente poder, com essa oportunidade, mostrar que o Brasil pode ser uma outra coisa, que não é esse amontoado de desigualdade, de mágoa, de racismo, essa ilha cercada de desigualdade por todos os lados. Muito obrigado por estarem juntos, escrevendo a nova página. Desta vez a favela no palco, a favela na plateia, a favela por trás da câmera e a favela na frente da câmera. Valeu! Bom, acho que a gente vai encerrar, né, Tamires? Primeiro, quero agradecer ao Celso, Preto Zezé, a CUFA, de ter me convidado para estar aqui. É a primeira vez que eu venho nesse lugar, eu nunca tinha vindo, eu moro em São Paulo e rodo, então estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, sou mãe da Clara, que está sentada ali. Sou empreendedora social há uns 20 anos, estou à frente a partir da experiência da Feira Preta, venho nesse rolê de falar de empreendedorismo negro já
muitos anos, e estou muito feliz. Assim, acho que há 20 anos atrás eu não imaginava que a gente pudesse estar aqui nesse momento, nesse lugar que a gente está hoje. Então, agradeço muito vocês, agradeço toda essa jornada que a gente tem partilhado de forma coletiva. Tudo que a gente faz aqui é coletivo. Obrigada. Antes de falar quem eu sou, vou falar que o Celso, a Taíde e o Preto Zezé são duas pessoas que, assim, são raras de se encontrar. Porque são pessoas que colocam na prática uma coisa que a gente fala muito no movimento negro, que é o Ubuntu, né? Sou o que sou pelo que somos. E eles levam a sério isso, porque quando eles ocupam espaços, quando eles têm acesso, quando eles têm oportunidade, eles não descansam enquanto eles não conseguem compartilhar esses espaços, os acessos, as potências. Eu acho que a Expo Favela, mas não só a Expo agora, porque esses são 3 dias de trabalhos compartilhados, mas todo o trabalho que a CUFA faz nesses últimos anos e fez nos últimos anos aqui no Brasil e até fora, né, do Brasil, todo o trabalho que a Frente Nacional Antirracista, que é uma organização que reúne mais de 600 entidades do movimento negro, que eu tenho a felicidade de ser coordenadora, e que a CUFA é uma das entidades, uma das principais entidades da Frente faz, são resultados, são fruto dessa ideia, né, de que eu não vou descansar enquanto eu não conseguir fazer com que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades que eu tive. E aí eu acho que isso é muito sobre nós, né? Eu, Tamires, sou daqui da Zona Leste de São Paulo, de Guaianazes. Tem alguém aqui da Zona Leste? Uhul. Sou filha de mãe guerreira, assim como várias outras mães guerreiras. Tive a oportunidade de transformar minha vida graças à educação, né? Sou advogada, sou mestre em Direito Econômico, sou autora de livro. Fui a primeira mulher eleita presidente do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, a primeira mulher a assumir como secretária de Segurança Pública em Diadema, e eu estou falando isso porque eu sou militante do movimento negro, porque é um absurdo eu, com 28 anos, num país de mais de 500 anos, eu ser a primeira mulher negra em alguma coisa. E eu sou militante do movimento negro porque eu quero, se eu fui a primeira a ocupar esses espaços mulher negra, então daqui para frente vai ser a gente que vai ocupar, né? E é essa a minha missão de vida, e é por isso que eu estou com esses caras na Frente Nacional Antirracista, porque a gente está fazendo isso na prática. A gente fez isso agora durante a pandemia, a gente está mostrando, junto com a CUFA aqui nessa Expo Favela, que é essa potência que tem a periferia, a favela, as mulheres pretas, LGBTs, os povos indígenas. E a gente, é isso aqui, ó, daqui, eu concordo com vocês, Zezé e Ataíde, é isso, ó, daqui para frente, ó, não tem foguete, não tem ré, né? Essa frase está na moda agora, foguete não tem ré. Eu acho que esse espaço ele mostra muito sobre isso. Então, gratidão, e é isso. Obrigado. Bom, gente, eu só quero agradecer mesmo. Cara, eu curti muito o que você falou, né? Você foi a primeira e não vai ser a última, sacou? E aí eu quero, na verdade, aproveitar esse momento aqui, porque eu perguntei para o Celso umas 2, 3 vezes e ele não me respondeu. Então eu quero saber o seguinte, se essa aqui também vai ser a primeira, ou se vão ter mais, tá? Porque se eu vou fazer um acordo com você, se você fizer Expo Favela ano que vem, aí eu te prometo que eu vou fazer um super show para você aqui, beleza? A primeira não pode ser a última, né? Lançou o desafio. Gente, muito obrigado. Valeu. Segure. Senhoras e senhores, eu quero, antes de encerrar, Celso, vem aqui. Gente, DJ, corta um pouquinho aí. Gente, nós vivemos 3 dias intensos de como deveria ter sido a nossa vida. E eu quero, com muito carinho, com muito respeito, pedir a todos palmas e gritos para esse cidadão. Tá me vaiando aí. E aqui, ó, e se alguém perguntar quem somos, vocês podem dizer, eu sou favela. Eu quero ouvir bem alto. Quem nós somos? Quem nós somos? Valeu, meu povo. Valeu, Loki.